Mais um Conexão Empresarial começando e, como sempre, é um prazer estar aqui e uma alegria ter a sua audiência. E já de antemão, faço um convite para você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela do TH+ SBT Interior, para durante o programa, você que está assistindo, fazer uma foto, fazer um stories, não esquecer de postar e marcar. Nós temos agora um perfil no Instagram, Conexão Empresarial SBT, e você pode marcar também o TH+ SBT Interior. E no programa de hoje, meu convidado é Marcos Amâncio, ele que está como gerente responsável do Sebrae aqui da região de Araçatuba, responsável por atender mais de 30 municípios da região, mas já tem passagem por outras regiões, inclusive por São José do Rio Preto. E hoje, diferentemente do que vocês estão acostumados, ao invés de entrevistar o empresário, eu vou entrevistar ele, que conhece muito bem e muito de perto a vida do empresário e do empreendedor brasileiro. Marcos, muito obrigado, é uma alegria ter você aqui. Eu tenho certeza que a sua vivência com mais de 25 anos, são 27 anos de Sebrae? 27 anos de Sebrae. 27 anos de Sebrae. Então você pode me responder já com essa história toda a minha primeira pergunta, que é: qual é o grande desafio para o empreendedor brasileiro? Qual que é a maior dificuldade que as pessoas têm na hora de empreender? Bom, Joca, é um prazer estar aqui com você, né? E essa pergunta é muito oportuna, porque nós vivemos num país que é difícil empreender no Brasil, né? Você já entrevistou vários empresários aqui e eles retratam isso, né? Nós temos incertezas econômicas, temos uma questão de logística, temos uma questão de mercado altamente competitivo, mas isso é comum para todos os empreendedores, para todos os empresários. Eu acredito que a maior dificuldade do empreendedor, ele mesmo que provoca, porque pelos atendimentos que nós realizamos ao longo desses anos todos no Sebrae, a gente percebe que a maioria, infelizmente uma grande parte dos empreendedores, eles iniciam um negócio sem nenhum tipo de preparo. E aí lá na frente, com certeza, ele vai encontrar muita dificuldade. Nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. Preparo, eu acredito que a gente está falando muito de planejamento. E é muito comum as pessoas, por exemplo, uma senhora que faz bolos muito gostosos, ou de repente uma pessoa que é muito bom com cabelo, e as pessoas que estão à sua volta: por que você não abre um salão? Ou por que você não abre uma loja de doces? Ou uma pessoa que cozinha muito bem, os amigos: você deveria abrir um restaurante. Mas entre você ter uma habilidade em particular e abrir um próprio negócio, existe um caminho bastante distante. Eu queria saber, já que então você me disse assim, primeiro, o erro principal é a falta de planejamento, né? Qual que é o primeiro passo para abrir a empresa? É a abertura do CNPJ, ou o CNPJ é só como a ponta do iceberg, tem ali embaixo uma série de outras coisas que são importantes? Não, o CNPJ vai ter o momento certo para ele se formalizar, né? Antes ele precisa sim se preparar, como eu disse anteriormente, ele precisa conhecer detalhadamente a atividade que ele vai desempenhar. Porque ele tem todo um conhecimento técnico nos exemplos que você trouxe aqui agora, né? Tem vários conhecimentos técnicos. A partir do momento que ele abre um CNPJ, ele precisa ter também um conhecimento de gestão. Ele não precisa ser um administrador formado, mas ele precisa sim buscar informações mínimas para que possa fazer uma gestão efetiva do seu negócio, né? Então isso é fundamental antes de pensar no CNPJ para quem está naquele sonho ainda de empreender. E quais são essas informações mínimas? Vamos dar um exemplo aqui, alguém que pense em abrir um restaurante, ou que seja uma marmitaria, por exemplo, para delivery, enfim. Eu tenho vontade, sou bom, acho que sei cozinhar bem. O que eu tenho que fazer? Pesquisar que tipo de informação? Tá, é fundamental nessa etapa, voltando então para a questão do planejamento, que ele faça, nós orientamos fazer um bom plano de negócio. Que o plano de negócio ele vai orientar o empresário, o empreendedor nesse momento, do que ele precisa fazer em cada etapa antes de começar a sua atividade, né? Porque a partir do momento que ele começa, ele consegue ter já uma noção do que ele precisa fazer. Nesse planejamento inicial, ele precisa avaliar principalmente seu mercado de atuação. Então, mercado de atuação, a gente fala de por exemplo, digamos que eu vou abrir um restaurante em Araçatuba. Então, entender quais são os restaurantes que eu tenho na cidade, qual que é o valor. Quando a gente fala em análise de mercado, nós estamos falando especificamente de 3 mercados, tá? O mercado consumidor. Eu tenho consumidor para essa atividade que eu pretendo realmente atuar. Qual que é o perfil desse consumidor que eu quero atender? Porque eu não vou abrir um negócio para atender todo mundo, não é assim que funciona, né? Você precisa, de fato, conhecer o público que você vai atender, até para posicionar o seu negócio em relação a esse público. Então, o primeiro mercado, o mercado consumidor. O segundo mercado, o mercado fornecedor. De quem que eu vou comprar as matérias-primas, os produtos, os serviços que eu vou precisar para tocar esse negócio. E o terceiro mercado, o mercado concorrente.
conhecer, então, tudo isso que você trouxe. Quais são os restaurantes no entorno, na cidade como um todo, que eu vou ter que competir com essas empresas que estão no mercado também. Eu acredito que tem mercado para todo mundo. Agora, é preciso realmente se diferenciar, é preciso se planejar para enfrentar o mercado que cada dia está mais difícil e mais exigente. A gente percebe que o grau de exigência do consumidor, hoje em dia, está muito alto. Você falou de uma coisa que me chamou a atenção, que foi foco. Você disse assim, não dá para você atender todo mundo. E aí você falou sobre posicionamento. Eu acho que vale a pena você falar um pouquinho mais sobre isso, porque quando você tem um trabalho de planejamento bem feito e foco naquilo que você vai atender, você passa a entender de forma muito mais clara o seu público, né? Sem dúvida. Quando você está realmente planejado, você tem conhecimento daquilo que você precisa fazer, a possibilidade de ter um retorno positivo é muito grande. E essas duas palavras são fundamentais, né? Foco e posicionamento. Se eu quero atender todo mundo, eu acabo não atendendo ninguém, né? Por isso que eu preciso ter um foco para me posicionar corretamente para esse público. Recentemente, nas minhas redes sociais, eu tenho uma agência de publicidade, eu fiz uma pergunta. Hoje, como você disse, é muito difícil se diferenciar e se destacar, especialmente com o comércio digital, o e-commerce, né? E principalmente porque a maior parte de todos os produtos que a gente compra nas lojas vem dos mesmos países, né? E aí eu fiz uma enquete se era o fim da loja física. E aí as pessoas ficaram bem divididas. E aí eu queria trazer para você a sua percepção. Eu acho que não é o fim, pelo contrário, eu acho que é a hora que a loja física vai ter um peso muito importante em criar uma experiência, de fato, para o cliente, né? Eu compartilho da sua opinião, com toda certeza. Hoje em dia, o que a gente percebe, né, é uma resistência muito grande por parte dos empresários de pequenas empresas em se adaptar à realidade de hoje, que é o digital. O digital é uma realidade que veio para ficar. E na pandemia, nós tivemos esse processo muito acelerado. Já estava acontecendo, demoraria talvez alguns anos para que acontecesse, mas a pandemia acelerou tudo isso. E tem empresários que ainda não conseguem se adaptar a essa realidade. Então, o digital veio para ficar, mas ele não vai acabar com a loja física. A loja física vai ser realmente essa experiência cada vez mais intensa do cliente. Mais ou menos o que aconteceu, né, quando os aplicativos, né, como o Uber, chegaram no Brasil, sim. E todo mundo achou que era o fim do táxi, né? Pelo contrário, se você vai nas maiores cidades, Araçatuba, Rio Preto, Prudente, São Paulo, na capital, o que a gente viu foi uma melhora expressiva, não em todos os casos, mas na média, do serviço oferecido pelos taxistas. Porque a concorrência é muito saudável, né? A partir do momento que você tem uma concorrência mais intensa, você também vai cuidar melhor do seu negócio para que você possa competir. Então a concorrência é muito saudável e o Uber foi um belo exemplo que você trouxe aqui. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Infelizmente, no Brasil, o sucesso ele é para poucos, principalmente pela burocracia, pela dificuldade, quantidade de impostos, enfim, mas não é só isso. Também tem a autorresponsabilidade, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo dura em média uma empresa no Brasil? Então, nós temos alguns estudos, né? E o mais recente aí, um pouquinho por volta de 2020, 2021, em que a vida útil da empresa, né? Em média, fica em torno de 5 anos. Mas assim... Isso é pouco, não é? Isso é pouco, não tenha dúvida que é pouco. A empresa nasce para ser eterna, né? Por que tão pouco assim? A gente precisa cada vez mais, o Sebrae tem uma preocupação muito forte nisso, é com relação à sobrevivência dessas empresas. Então, todos os esforços que o Sebrae empenha, né, na sua atuação no Brasil como um todo, é na busca da sobrevivência, do aumento da sobrevivência dessas empresas. E o que você percebe que é presente dentro desses empresários que têm uma vida de até 5 anos? Eu vou trazer duas situações que são muito recorrentes. A primeira, nós já falamos um pouquinho sobre ela, que é a ausência de um bom planejamento. Então, o empreendedor ele começa o negócio sem nenhum tipo de planejamento, chega lá na frente e vai encontrar uma série de dificuldades e não consegue lidar com aquilo, né? Então, a falta do planejamento é um dos principais fatores aí da mortalidade das empresas. E depois, o comportamento do empreendedor também. Porque você pode analisar, o mercado ele é o mesmo para todo mundo, né? O governo é o mesmo para todo mundo, a concorrência é a mesma para todo mundo. E uma empresa do mesmo setor ganha dinheiro, sobrevive e a outra fecha. Então, a partir do momento que você tem informação, que você tem um bom planejamento, que todos podem ter,
O que vai fazer a diferença mesmo é o jeito do empreendedor tocar esse negócio. É o comportamento empreendedor que pode ser desenvolvido. A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco e eu queria agradecer você e convidar você a não sair daí, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar e ele vai falar como o Sebrae pode auxiliar você que tem o sonho de empreender e vai falar mais um pouquinho sobre o segmento, né, de empreendedorismo no Brasil e sobre os empresários do nosso país. Não saia daí porque a gente volta já já. Estamos de volta com o Conexão Empresarial de hoje. O meu entrevistado, Marcos Amâncio, ele que é o gerente do Sebrae aqui de Araçatuba, já passou por Rio Preto, inclusive, conhece bem a região, são 27 anos. Queria te fazer uma pergunta, ao longo desses 27 anos, o que você tem visto de transformação, né, no comércio? Obviamente tem a digitalização, e o que você, a minha pergunta é, o que não mudou desde quando você começou a trabalhar com isso até hoje, que são aspectos positivos importantes para os empresários levar em consideração? Acredito que o que não mudou e nem pode mudar cada vez mais, né, é esse contato direto com o cliente. Por mais que nós estejamos falando de digitalização, que é algo muito dinâmico, né, muito distante talvez, distante no sentido de relacionamento, o empresário precisa encontrar, e tem encontrado isso, até aqueles que estão sobrevivendo encontraram essa solução, de estar muito próximo do seu consumidor, próximo do seu cliente. E para que isso aconteça também de maneira bastante efetiva, é fundamental que ele prepare também a sua equipe, né? Porque um empresário sozinho também ele não vai conseguir tocar o negócio da maneira que ele deseja. Ele vai precisar muito do suporte e do apoio da equipe. Quando você fala de equipe, eu acho isso super interessante. Inclusive, queria fazer um agradecimento. Nós estamos gravando hoje o programa na loja da Gláucia, o Zanner aqui em Araçatuba, que ela combina muito bem o digital com a loja física e tem uma equipe maravilhosa. Eu agradeço por elas nos receberem tão bem aqui. O que a gente tem que fazer para captar bons talentos, já que você falou em equipe? Porque a equipe não é só a pessoa ser boa, né? Tem que ter a habilidade do empreendedor e do empresário em escolher as pessoas certas e treinar. Como que funciona esse processo? Essa é a grande dificuldade hoje da maioria das empresas em todos os setores, da indústria, no comércio, no serviço, até mesmo no agronegócio, né? Que é a formação, a captação e a formação de uma boa mão de obra. Mas, assim, um ponto fundamental que vale para o empresário no primeiro momento e depois automaticamente para a equipe que ele vai formar é encontrar pessoas que se identifiquem com aquela atividade. Porque não adianta nada você contratar uma pessoa que vai estar o dia todo ali trabalhando com você no seu negócio e ela não tem afinidade nenhuma com aquilo. Sim. Então isso no processo seletivo precisa ser muito bem filtrado, né? Muito bem esclarecido e encontrar pessoas que tenham realmente essa energia positiva, que tenham essa vontade de crescer, essa vontade de fazer acontecer. Como se fosse o dono do negócio. Acho que o grande diferencial é esse. Montar uma equipe em que qualquer pessoa possa ali representar o dono do negócio com a mesma paixão, com o mesmo entusiasmo. Agora, uma pergunta que eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo, inclusive durante o nosso bate-papo aqui, a gente vai colocar na tela o endereço do Sebrae aqui em Araçatuba, que hoje é comandado por ele, o endereço do Sebrae em São José do Rio Preto e também aí em Presidente Prudente. O Sebrae é uma marca extremamente positiva, né? Eu acho que assim como para mim, para muitas pessoas, quando se fala em Sebrae, pensa num apoio, como se fosse um amigo do empresário, né? Queria entender quais são os serviços que o Sebrae oferece, até para que você possa entender o porquê dessa entrevista de hoje, porque eu sei que o Sebrae é um amigo, um fiel escudeiro na proteção da longevidade e da sustentabilidade das empresas. Essa é uma boa definição, realmente. O Sebrae ele é um amigo do empreendedor, um amigo do empresário da micro e pequena empresa, e nós queremos nos colocar cada vez mais ao lado desse empresário, né? E nós fazemos isso de várias maneiras, né? Desde a capacitação, simplesmente da capacitação em gestão, marketing, finanças, gestão de pessoas, em várias áreas, com as consultorias individuais que são possíveis também de serem realizadas com os empresários que estão no momento adequado para isso. Mas o Sebrae também disponibiliza vários programas, que nós chamamos de programas estruturados, né? Que vai acompanhar o empresário por um período, até para que ele consiga se organizar, se planejar, encontrar qual a principal dificuldade, a principal dor da sua empresa e aí ajudá-lo a resolver aquela dor, aquela dificuldade. Então são ações bem estruturadas que estão disponíveis, a maioria delas gratuitamente para o empresário, para o empreendedor, e ele precisa realmente buscar.
Se tem algo que o empreendedor brasileiro, né, o empreendedor da micro e pequena empresa, hoje ele não pode dizer é que falta apoio para a gestão da empresa dele, porque o Sebrae existe para isso. Né? Há mais de 50 anos atua nessa frente e vem colhendo resultados interessantes com as empresas atendidas. Você falou do empreendedor brasileiro. O brasileiro, ele é empreendedor por vocação ou por necessidade, na sua visão? Nós temos as duas coisas, né? As duas frentes, mas hoje a gente percebe que o grau de empreender por necessidade, ele ainda é maior. Nós temos muitas pessoas que perdem o seu emprego e têm dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. A partir daí, uma alternativa que ele encontra é empreender. Mas, de novo, voltando no início da nossa conversa, ok, é uma alternativa super interessante, só que isso precisa ser feito com muita responsabilidade, porque às vezes ele vai investir o patrimônio de uma vida toda naquele negócio e ele faz aquilo de maneira muito empírica, sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum cuidado preliminar. E aí 2 anos, 3 no máximo, ele acaba fechando o negócio dele. Então é fundamental que ele se antecipe, né? Que ele primeiro tenha paciência, que ele faça um bom planejamento e a partir daí tome as decisões de maneira mais assertivas. Correr risco calculado. Você sabe que um dos nossos programas, eu entrevistei o Reinaldo Zanon, um grande empresário de Rio Preto, e ele falou, Joca, uma dica que eu dou é o seguinte, eu sou uma pessoa do dia, não sou da noite. Então, obviamente, eu não posso ter um restaurante ou um bar, porque eu gosto de dormir cedo. Então, são coisas tão simples, mas que as pessoas têm que levar em consideração, né? Se você é uma pessoa que gosta de dormir cedo, você não vai empreender num restaurante que funciona à noite, né? Perfeito, esse é o básico, né, Joca? É o básico, assim. Da mesma forma que falamos para a equipe, é fundamental que o empresário encontre uma atividade que ele se identifica. Ele não precisa necessariamente conhecer daquilo, porque ele pode buscar esse conhecimento, mas ele precisa muito gostar daquilo que ele vai fazer. Imagina a situação, você chega todo dia na sua empresa e você não tem aquela motivação para competir com alguém que é apaixonado pelo negócio, que está no mesmo ramo que o seu. Isso faz toda a diferença. É aí que está a diferença do comportamento empreendedor também, né? Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Você que tem quase 30 anos de Sebrae, apesar de ter essa aparência jovem, tem muita experiência, eu acredito que você já tenha vivenciado muitos casos, né? Casos de virada de chave mesmo, que o Sebrae, de mãos dadas, deu uma nova visão e uma oportunidade para a pessoa refletir, planejar e ser mais assertiva nos negócios. Tem algum caso em particular que você acha que vale a pena a gente compartilhar com os nossos telespectadores? Ou, de modo geral, algum aspecto que você acha interessante? Com certeza tem muitos casos, né? Mas o que a gente percebe no dia a dia é que, assim, a partir do momento que o empresário percebe, reconhece e aceita que ele precisa mudar alguma coisa, aí fica mais fácil a gente ajudá-lo, né? Então tem vários casos que o empresário consegue realmente dar uma virada de chave, mas a partir do momento que ele muda o modelo mental dele. E essa mudança de modelo mental, eu diria assim, resumidamente, é o quê? O empresário ele precisa entender que a partir de um certo ponto, a atuação dele deve ser mais estratégica. Enquanto ele fica no operacional da empresa dele, ele não vai conseguir encontrar alternativas, oportunidades para crescer com o seu negócio, né? Então, o que a gente faz no dia a dia é mostrar isso para o empresário. Mas isso é tão difícil, não é? Porque basicamente você está dizendo pro arquiteto que tem um escritório de arquitetura que ele não tem que fazer projeto, né? Ou, recentemente, eu faço barba na Sir Alfred, uma barbearia aqui de Araçatuba que tem em Birigui, e ele está num processo de expansão. Inclusive, agradecer ele, porque ele que cuida da minha barba. Mas ele me disse justamente isso, que agora ele ama barbearia, ele é barbeiro, um belo de um barbeiro, inclusive, mas que ele precisa sair do operacional porque ele atende Birigui e está atendendo Araçatuba. Mas é muito difícil. Perfeito, ele não precisa deixar de fazer, mas ele não pode ficar 100% do tempo dele focado no operacional. E muitos ainda ficam a maior parte do tempo no operacional. Então, se ele ficar no operacional, ele não vai conseguir pensar estrategicamente. Vai perder oportunidades e não vai conseguir expandir, né? Porque é mais ou menos como se você está no operacional, você fica muito tomado pelas demandas do dia, né? Que são inúmeras, é fogo atrás de fogo que você apaga. E é muito interessante isso, porque eu também sou um empreendedor jovem, há 1 ano eu montei a minha empresa, e às vezes eu uso o fim de semana, que é um dia que a gente está mais tranquilo, para repensar de forma ampliada, como se você olhasse para o seu negócio de cima para baixo e não parte dele, né? E tem insights maravilhosos que vem. Sem dúvida. E até eu vou usar aqui e falar para você que isso acontece muito, né? O empresário, ele está expandindo, ele está contratando, ele contrata uma equipe, ok. E aí ele não consegue sair do operacional. Então ele fica o tempo todo atarefado e a equipe que ele contratou muitas vezes está ociosa. Então ele está investindo um recurso, remunerando um colaborador
e não está dando todas as atribuições que poderia dar para esse colaborador. Ou seja, eu preciso sair do operacional e passar a pensar no estratégico do meu negócio. Tá aí a dica, muito obrigado. Foi um grande prazer falar com você e tenho certeza que vocês que estão nos acompanhando também gostaram muito. Durante a entrevista nós falamos de vários assuntos. Se você gostou e quiser compartilhar com alguém, acesse o canal do TH+ SBT Interior no YouTube. Lá você vai ter acesso a este e todos os outros programas Conexão Empresarial. Ou você pode pegar o seu celular e acessar esse QR Code que está aqui na tela agora, que vai te levar diretamente para a playlist do programa. Foi um grande prazer falar com esse grande homem e foi um grande prazer também ter a audiência mais do que especial sua. Fiquem com Deus e até o próximo sábado às 7h20 da noite, aqui na tela do TH+ SBT Interior.